Olá pessoal, nosso assunto sexto ano, né? Nosso assunto é retas paralelas e concorrentes. Então trouxe umas situações para explicar o que seriam essas retas paralelas e concorrentes. No primeiro momento, veremos que as concorrentes vão se dividir em duas partes, né, perpendiculares e oblíquas, e as paralelas sempre são só elas mesmas. Tenho aqui um plano, né, podemos chamar de um plano alfa, e tenho as retas A e a reta B, representada sempre por uma letra do nosso alfabeto minúscula. Uma das características é a mesma distância, é uma distância constante entre as retas paralelas. Então aqui eu tenho um exemplo de duas retas paralelas. As retas paralelas, elas não se cruzam em nenhum momento. Então esse é o conceito de retas paralelas, é que não se cruza em nenhum momento, porque quando cruza-se, ela deixa de ser paralela e torna-se concorrentes. Então aqui mantém sempre a mesma distância, supomos que seja 15 centímetros, então a mesma distância, 15 centímetros. São infinitas em ambos os sentidos, por isso que eu coloquei esse símbolo representando que elas podem continuar e vão continuar sempre com a mesma distância, sem nenhum cruzamento. Para representar uma reta, comparar duas retas se são paralelas, indicamos do seguinte modo: a reta A é paralela, essas duas barras lê-se paralela, a reta A é paralela à reta B, ou a reta B é paralela à reta A. Então aqui eu tenho uma situação onde tenho duas retas paralelas. Podemos comparar 3, 4, 5, uma quantidade. Portanto que se compara uma próxima e assim sucessivamente. Mas eu trouxe dois exemplos. Aqui eu tenho a reta C, certo? Nessa reta C eu tenho um ponto P, representando o ponto por uma letra maiúscula, que representa o ponto, a minúscula representa a reta. Então, essas duas retas, a reta A e a reta C, se cruzarem em um momento, em um ponto. Então, quando acontece esse cruzamento, essa reta torna-se uma reta concorrente. A reta concorrente. Então, aqui eu tenho o seguinte: a reta A é concorrente com a reta C, representada pelo X. Indicamos a reta A concorrente com a reta C. Utilizamos o X para representar o ponto, né, como sendo uma reta concorrente. Duas barras paralelas, um X, leio a reta A é paralela à reta C, ou a reta C é paralela à reta A. O X lê-se paralela. Tenho a reta B e a reta C, que essas duas retas cruzam-se em um ponto, letra maiúscula Q. Então o ponto Q. Então lê-se a reta B é concorrente da reta C. Reta B é concorrente da reta C. Então, tem um ponto, quando acontece esse cruzamento, esse ponto, então eu tenho uma reta concorrente, que eu leio B é concorrente de C, ou C é concorrente de B. Então, só recapitulando: retas paralelas não se cruzam em momento algum, jamais se cruzarão. Retas concorrentes, elas vão se cruzar em um ponto, esse ponto é representado pela letra maiúscula. Então aqui eu tenho a reta A é concorrente da reta C, a reta B é concorrente da reta C. Tem alguns casos que podemos encontrar
duas retas que uma tem todos os pontos comuns. Então aqui eu tenho a reta C e a reta D. Quando isso acontece, chamamos essas retas de retas coincidentes. As retas coincidentes têm todos os pontos comuns. É como se fosse uma sobre a outra. Então aqui eu tenho duas retas coincidentes e eu represento da seguinte maneira. Aqui eu leio a reta C é coincidente com a reta D. Isso quer dizer, tem todos os seus pontos comuns. Todos os pontos comuns. Dando sequência, tenho agora as retas perpendiculares e oblíquas. Perpendiculares é quando elas se cruzam e esse cruzamento forma 4 ângulos retos. Então, aqui eu tenho a reta G e a reta H. Se cruzar aqui no ponto A, letra maiúscula, e formou-se 4 ângulos retos. 4 ângulos retos. Então, essas são chamadas de retas perpendiculares. Quando no cruzamento dessas retas, todas elas, todos os ângulos formados pelo cruzamento dessas duas retas formam um ângulo de 90 graus. Para reconhecer um ângulo de 90 graus, basta observar esse símbolo, o ponto, no centro do ângulo, que representa um ângulo de 90 graus. Ou então, traça-se um quadrado, um quadradozinho, formei um ângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 90, um ângulo de 90. E ela é indicada, aqui eu leio reta G perpendicular a H, o T. Vamos dizer que isso seja um T de cabeça para baixo, lê-se reta perpendicular. A reta G é perpendicular à reta H. A outra reta, então as retas para concorrentes vão se dividir nesses dois grupos. Perpendiculares, quando formam um ângulo de 90 graus, e oblíquas, quando formam ângulos menor que 90 graus. Então, aqui eu tenho duas retas, M e N, elas se cruzaram, certo? Se cruzaram aqui em um ponto, formando ângulos menores que 90 graus, diferente de 90 graus. Aqui suponhamos que eu tenho um ângulo de 110, outro ângulo de 110 e tenho um ângulo de 70 e um ângulo de 70, então menor que 90. Nesse cruzamento, onde dessas retas concorrentes oblíquas, os ângulos são diferentes de 90 graus. E é representada com os concorrentes, representamos com M, é concorrente de N. Então, as retas concorrentes cruza-se e elas vão se dividir por enquanto, vamos ver esses dois grupos, perpendiculares e oblíquas. Gente, qualquer dúvida, nosso assunto está na página 99. Se tiverem dúvida, põe lá no privado, em seguida mostra a situação que não entenderam e na próxima aula eu trago e explico.